O cantor e apresentador Netinho de Paula utilizou suas redes sociais para denunciar um episódio de racismo envolvendo seu neto, de 16 anos. Segundo o artista, o adolescente foi alvo de ofensas proferidas por uma colega do Colégio Tom Jobim, localizado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. As agressões teriam ocorrido por meio de mensagens em um grupo de WhatsApp. Em resposta ao caso, a direção da instituição de ensino afirmou que o episódio aconteceu fora do ambiente escolar e ressaltou que as medidas educativas cabíveis já foram adotadas. Por sua vez, a Secretaria de Educação classificou o ocorrido como lamentável. O caso trouxe à tona mais uma vez a discussão sobre o combate ao racismo e a necessidade de medidas mais rigorosas diante de ataques contra jovens estudantes. É impossível ouvir um relato como esse do Netinho de Paula e não sentir um nó na garganta, especialmente quando a gente conhece um pouco da trajetória de vida desse artista que atravessou tantas gerações. Para quem está acompanhando o caso, é importante pontuar que estamos falando de um ícone da música brasileira, o cantor que liderou Negritude Júnior, um grupo que, nos anos 90, não apenas ditou o ritmo do pagode romântico, mas que teve um papel fundamental na afirmação da identidade negra nas periferias de São Paulo. O Netinho, nascido em Carapicuíba, sempre foi uma figura de voz ativa, alguém que nunca se contentou apenas com o sucesso das paradas de sucesso, que vieram com hits inesquecíveis como Tanajura e Coab City. Ele sempre carregou essa vivência da periferia para dentro da televisão, tornando-se um apresentador que, no auge do seu programa na Record, O Dia de Princesa, alcançou índices de audiência que pouca gente na época acreditava ser possível para alguém com a sua origem. Quando a gente olha para a história do Netinho de Paula, a gente vê um homem que construiu sua carreira em cima de uma imagem de carisma, mas também de muita resiliência. Ele saiu da realidade humilde da Grande São Paulo para os grandes palcos e para a televisão nacional, o que por si só já é um processo de superação imenso. Mas essa trajetória não é feita apenas de glórias. Ele também enfrentou polêmicas pesadas ao longo das décadas, com episódios na vida pessoal que foram intensamente debatidos pela mídia e que, de certa forma, marcaram a percepção pública sobre o seu nome. No entanto, é curioso e ao mesmo tempo triste notar como a vida dá voltas, e agora ele se vê como avô na posição de defensor de um jovem, seu neto, que sofreu o que ninguém deveria sofrer, o preconceito racial dentro de um ambiente que deveria ser de aprendizado e convivência. O caso envolvendo o neto de 16 anos no Colégio Tom Jobim, em Santana de Parnaíba, traz para o centro do debate uma ferida que a gente insiste em dizer que está cicatrizando, mas que na verdade continua muito aberta. O racismo, como a gente sabe, é estrutural e ele não escolhe classe social, não escolhe status do colégio e muito menos poupa os adolescentes. Quando o Netinho de Paula usa as redes sociais para denunciar isso, ele não está apenas falando como uma celebridade que busca visibilidade. Ele está falando como um homem que durante toda a sua vida profissional lutou para que a sua música e a sua imagem representassem a dignidade da população negra. Existe uma correlação direta entre o que ele cantava há 30 anos, exaltando a cultura e o respeito, e esse momento em que ele vê a nova geração de sua família ser confrontada pelo ódio gratuito. O que me chama a atenção na resposta da escola, que diz que o episódio ocorreu fora do ambiente escolar, é como as instituições ainda tentam se eximir de responsabilidade quando o conflito acontece no digital. A gente sabe que as mensagens de WhatsApp, mesmo que disparadas fora da sala de aula, impactam diretamente a convivência e o psicológico dos alunos ali dentro. Não dá para separar o ambiente escolar da vida digital desses jovens, porque a escola hoje é uma extensão do que acontece nas telas. Dizer que medidas educativas foram tomadas é o mínimo, mas a sociedade precisa de mais do que o mínimo. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação como a gente normalizou o discurso de ódio entre adolescentes, quase como se fosse uma brincadeira de mau gosto, quando, na verdade, isso é o reflexo de uma intolerância que vem crescendo de forma perigosa. Na minha visão, a televisão brasileira e a mídia em geral, ao longo dos últimos anos, deram muito espaço para discursos que, sob a máscara da liberdade de expressão, acabaram legitimando atitudes racistas. E agora, vemos o reflexo disso nas novas gerações. Quando o Netinho de Paula, um homem que cresceu sob o olhar atento da mídia e que viveu as transformações sociais do Brasil nas últimas décadas, se levanta contra isso, ele está usando a sua voz que já alcançou milhões, para alertar sobre um problema que não pode ser mais ignorado. Não estamos mais em um tempo onde podemos passar pano para o racismo, tratando como um desentendimento de jovens. O sofrimento da criança, do neto, é real,
e as marcas que isso deixa em um adolescente de 16 anos podem ser para a vida inteira. É fascinante notar como Netinho, que começou sua carreira falando de amor e da vida na Coab, hoje se vê em um papel de guardião. Esse momento na vida dele mostra que a fama e o sucesso não blindam ninguém contra as mazelas da nossa sociedade. Pelo contrário, colocam o artista em uma vitrine onde ele precisa escolher ser porta-voz de uma causa ou simplesmente se calar. E o Netinho, conhecendo seu histórico de nunca ter fugido de polêmicas e de sempre ter se posicionado sobre a realidade das periferias, não poderia agir de outra forma. Ele traz para o debate a necessidade de um olhar mais rigoroso sobre o bullying racial, que tem contornos muito mais cruéis quando envolve a cor da pele. Eu fico pensando no quanto avançamos nas leis, mas o quanto ainda patinamos no comportamento humano. A Secretaria de Educação classificou o ocorrido como lamentável, e essa palavra, embora correta, me parece insuficiente diante da gravidade do relato. Precisamos de políticas públicas que não apenas eduquem, mas que punam de forma pedagógica e eficaz, garantindo que o jovem que comete um ato racista entenda a extensão do dano que causou. O que aconteceu com o neto do Netinho de Paula é um sintoma. É um sintoma de um Brasil que ainda não entendeu que a pluralidade é a nossa maior riqueza e que o respeito é a base de qualquer convivência, seja na escola ou na internet. Ao finalizar essa reflexão, penso que a postura do Netinho de Paula, ao expor o caso, acaba sendo um serviço de utilidade pública. Ele tira o problema da esfera privada da dor solitária de uma família e joga para o debate coletivo. É o papel dele, como avô, como figura pública e como cidadão, forçar a sociedade a encarar esse espelho sujo que reflete o racismo persistente. A gente precisa continuar falando sobre isso, não apenas quando acontece com alguém famoso ou com alguém que conhecemos, mas todos os dias, até que a cor da pele deixe de ser motivo para qualquer tipo de ofensa ou exclusão. O Netinho mudou, o Brasil mudou, a música mudou, mas infelizmente a luta contra o racismo ainda é a mesma, e pelo visto, ainda é urgente. Fica aqui a minha solidariedade à família e o desejo de que esse episódio sirva, de fato, para uma reflexão profunda dentro daquela comunidade escolar, porque, no fim das contas, a educação é o único caminho que a gente tem para tentar mudar o curso dessa história, que já está mais do que na hora de ter um final diferente. O que o Netinho de Paula está fazendo agora é, de certa forma, o seu maior sucesso, usar sua voz para proteger o futuro. Ô, não vai embora não! Vai embora não! Você assistiu a notícia, cara! Me ajuda aí, por favor! Meu Deus do céu, o cara ia saindo sem se inscrever. A mina aí, pelo amor de Deus. Minha filha, se inscreve. Eu tô batalhando pra postar notícia toda hora. Corre lá no canal pra você ver. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Eu tô ralando aqui pra crescer. E o pessoal só dá valor pra canal grande. Me ajude aí. E se você comentar, comenta alguma coisa do tipo assim, ó, eu sou o Fernando, de Fernando de Noronha, ó, Fernando de Noronha. Eu aqui no caso, o dono do canal aqui, nós somos da Bahia. Eu sou paulista, mas vim morar muito tempo aqui na Bahia. Ó, quando você se inscreve, eu fico sabendo aqui. Quando você comenta, eu recebo a notificação. Comenta aí pra você ver se eu não vou te responder. Eu vou responder. Eu vou responder você.